lá da região de Paulo Afonso, Aloysio. Foi agora. Tá bem. Entrou agora. Tá bem. Então, vamos tratar do seguinte. Como nós havíamos combinado nessa nossa live de hoje, de uma certa forma, nós começarmos a entender profundamente o que significa o movimento trabalhista pela educação. Ele, na verdade, foi criado em 2017, o primeiro núcleo do movimento no Rio Grande do Sul, em outubro de 2017, e depois, então, se conseguiu mobilizar vários estados. Hoje nós temos 10 estados, já estamos com 12 inscritos e organizando as executivas. E, naturalmente, isso é um processo de um trabalho de convicção em função da doutrina trabalhista e de um dos pilares da sua doutrina, que é a educação. Mas ele vai além. O movimento trabalhista pela educação, ele vai além da sua condição de defesa. E não só defesa, mas também de expandir o movimento que o trabalhismo sempre pregou sobre as responsabilidades que o Estado Nacional tem. E quando fala em Estado Nacional, inclui os estados e os municípios, o Distrito Federal, sobre a população, principalmente na formação do jovem para se preparar uma carreira. Então, esse movimento é um movimento trabalhista político, absolutamente político, com ideias sociais trabalhistas. É uma sociedade que nós pensamos da seguinte forma, de forma pedagógica, bem simples para vocês. Quando se criam esses movimentos, nós pensamos que a escola é o centro do debate de uma sociedade. Não importa aí o tipo de ideologia que se quer, de uma certa forma, imprimir dentro da sociedade ou não. Seja ela de centro, direita, seja social, seja liberal, seja republicana, como alguns costumam chamar, ela tem por objetivo profundo de conversar com a família e com a comunidade sobre o que se quer em termos da educação e, principalmente, de como nós pensamos a nossa nação, o nosso estado, o nosso município para o futuro. Tudo aquilo que passou é história. Então, o que nós precisamos é viver um presente que se possam desenvolver projetos de educação, respeitando-se naturalmente todas as estruturas que existem nos diferentes Brasis. Nós temos um norte de uma forma, um nordeste outro, centro-oeste, sudeste, sul, que são organizações, tanto de Estado quanto vínculos de etnia, bem diversos e bem diversificados. Temos uma mescla no Brasil muito forte, muito poderosa, pela mobilidade que nós tivemos no passado, e isso deve ser respeitado. Nós temos a todas as discussões que hoje está posto, e que o movimento tem feito com bastante profundidade, associado aos demais movimentos dentro do partido, eu desde o movimento negro, movimentos índios, e essa é uma ideia que nós temos que levar à sociedade. Não só do ponto de vista da cultura, ou seja, da antropologia, da sociologia e da filosofia, mas, acima de tudo, de uma compreensão que nós devemos ter sobre a formação da intelectualidade, a formação da reflexão do jovem refletivo ou reflexivo, aquele que é capaz de pensar aquilo que está aprendendo para trocar no futuro com oportunidades, tanto no mercado de trabalho quanto as suas possibilidades de ser um investidor. Nós consideramos trabalhistas a preparação do cérebro, a preparação da mente, o maior investimento que um indivíduo pode fazer. Ele é um empreendedor, todo aquele que se dedica à educação, que se dedica a estudar, quer dizer, o profissional da educação, o empreendedor, é um empreendedor na formação do profissional, no futuro profissional, na organização da sociedade e, acima de tudo, no equilíbrio que se deve ter como nação, equilíbrio e paciência para se evoluir. O senso crítico sobre a realidade presente, com seus desvios, com as suas dificuldades, mas que isto sirva, acima de tudo, para o debate. Leonel Brizola falava muito sobre isso, que nós temos uma sociedade diversificada, bastante diferente, porque ela é uma sociedade agregativa, ela é uma sociedade extremamente comunitária, e, acima de tudo, brasileiro, uma pessoa de bom humor,
é uma pessoa de fácil trato, mas temos alguns desvios que a gente não pode deixar de considerar e que isso impacta tanto o ensino no ensino superior, na formação do profissional, que depois vai para dentro da escola, quanto a escola propriamente dita. O que é isto? São as distorções que nós temos neste país, aí vão me perdoar pelos termos que eu vou usar, é uma estrutura, por exemplo, do Norte e Nordeste ainda com a cultura extremamente arraigada no coronelismo, na autocracia, nos donos do poder. Não é aquilo que se dizia no começo da nossa Constituição de 88, que o poder emana do povo. Não. Nós temos regiões no país que existem mandatários. E esta consciência nós temos que ter para trabalhar sobre ela, avançar sobre ela, e isso só se pode modificar dentro de um Congresso Nacional que está aí, se o povo tiver a consciência de quem vota, de quem ela está produzindo como seu futuro representante ao passar nas eleições. Então, percebam bem, o movimento trabalhista pela educação ele tem esse espírito de organização do próprio partido, de avolumar os seus defensores e, acima de tudo, levar uma consciência ampla, muito ampla, para a sociedade, num debate coerente, num debate de união e, acima de tudo, pensando que nós precisamos construir uma pátria melhor do que está aí. Este modelo que nós temos hoje é um modelo extremamente ruim. Por que ele é ruim? Porque ele é, acima de tudo, discriminatório, é um sistema perverso, em muitas situações extremamente perverso, e isso nós temos que corrigir. As oportunidades têm que ser dadas, se não com igualdade, pelo menos a oportunidade tem que surgir. Nós vivemos uma situação, hoje no país, de uma pobreza muito grande nas periferias, e o maior problema desse desperdício da periferia está associado às questões de ambiente e da construção. Falta de residências, os problemas de saneamento básico, aí se fala em água e se fala em esgoto, e as condições com que essas pessoas vivem. E o mais grave, as escolas que são estabelecidas e que funcionam nessas comunidades são muito precárias. Então, esse é um debate que nós temos que ter. Quando se fala em educação, muitas vezes nós nos atemos às questões somente no aspecto pedagógico, da sala de aula, da organização da educação. Mas nós temos que trabalhar desde aquele que é merendeiro, aquele que faz o trabalho administrativo, aquele que faz a segurança, o professor, o diretor, trabalhar para que a comunidade evolua. E esta evolução está em compreender isto. Por que vive-se essa situação? Porque os pobres não têm uma escola boa. Porque eles não têm nessa escola um refeitório adequado, uma biblioteca, tanta aquela livresca quanto a de hoje, baseado na informação, na tecnologia. Por que isso não ocorre? Naturalmente, porque essas pessoas não têm condições de comprar uma máquina, como nós estamos nos vendo agora, uma máquina desse nível. Não há possibilidade. E nesta pandemia, o que aconteceu? Se transferiu ao professor e às famílias as despesas da comunicação e fazer o que se chamou de educação à distância. Então, o professor adquiriu, além de uma carga horária maior para a construção de uma educação diferente do que ele vinha dando, ainda associou isto custos. Custo de equipamento, de energia elétrica, de horas e horas de trabalho sem estar sendo remunerado, com uma carga demasiada de produção de materiais que tem custo. Isso tudo foi transferido para o professor. Nós não tivemos uma ideia, um amparo, e nem se pensou que isto poderia ser modificado. Este é outro debate que nós temos que fazer. Dentro da comunidade, então, nós temos 3 pontos de escape. Eu não associo, não posso imaginar que uma sociedade, seja ela dentro das suas vilas, dos seus bairros e dos seus municípios, que possa conviver a pobreza no meio de um absurdo que são os nossos programas de ensino básico, a falta do ensino em tempo integral, escolas precárias, em que a criança não trabalha sobre cultura,
não trabalha, na verdade, sobre o esporte, não trabalha sobre articulações com a política regional e não tem entendimento do significado daquelas famílias que vivem ali. E esse entendimento, Walter Lícia, é num único sentido. Por que eu sou pobre? Por que eu não posso ter uma escola com qualidade? O que nós devemos fazer para modificar isto? Essas 3 perguntas são candentes. Sua atenção, por favor. E você conheceu esse imediatamente. E é de uma resposta muito difícil, tá bem? Muito difícil. Então, Oswaldino, eu limito a minha conversa até aqui, conforme nós tínhamos combinado. Deixo essa mensagem da nossa executiva nacional, em nome da professora Maria Amélia, professora Alda Souza, professora Maria Amélia Souza, professora Alda Souza, e fico grato por estar com vocês e fico participando, tá bem? Teve a videoconferência nossa interna está tranquila, né? Aqui agora está tendo um probleminha a nível de Facebook. Me parece que é o sinal nosso aqui de internet, né? Não está legal, aí não tá, o pessoal está cobrando as imagens, não, né? Na transmissão do Facebook, não. Mas a gente pode corrigir isso, e o mesmo público que gostaria de assistir, porque nós vamos estar gravando, nós vamos disponibilizar a gravação no canal lá do YouTube, e a gente faz um cardzinho, né, isso, explicando às pessoas que essa questão mesmo, né, isso da internet, né, ele é uma coisa que mexe com todo mundo, com professores, né, assim, com aluno, né, isso com tudo. Então, não é surpresa, né, a questão aí. Mas, pelo menos, tem a gravação, a gente vai dar oportunidade, né, isso. O Sandro, ele não entrou ainda, né, isso, o Sandro. O Sandro Correia. Sandro está por aí? Sandro Correia, o nosso presidente do MTPE Bahia. Sandro? Às vezes entrou com outro celular. Não, aí Sandro não entrou. Então, enquanto o Sandro ele não chega, a gente pode aquele... Sandro, não, aqui é Sandro Gomes, de Paulo Afonso. A gente pode... aqueles 10 minutos dos companheiros do MTPE, aí a gente já pode ir distribuindo agora, né? Então, por ordem aí, Fernando, professor Fernando, aí, para você falar sobre a nossa, o nosso próximo tema, que vai ser professor Fernando. Boa tarde a todos e a todas, professor Fernando. Nós estamos aí com uma missão, né, de trazer a questão de importância crucial, né, que é aquilo que, inclusive, a gente já trabalha dentro da UNEB. Eu faço parte do grupo de pesquisa, né, com o Pará, aqui em Paulo Afonso, sobre o aspecto da educação indígena. Paulo Afonso, aqui em região, né, Paulo Afonso faz divisa com o estado de Sergipe, com o estado de Alagoas, com o estado de Pernambuco. É uma região que tem uma riqueza muito grande, né, do ponto de vista étnico, de representações de diversas nações indígenas, e a Universidade Estadual da Bahia e a Secretaria Estadual da Bahia, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tem trabalhado na perspectiva, né, de lograr políticas públicas no que diz respeito à educação indígena, né? Há, inclusive, na NTE 24 de Paulo Afonso, um núcleo só para a educação indígena. Paulo Afonso foi contemplado com a política pública do Estado, via Secretaria da Educação do Estado da Bahia. E na nossa próxima reunião, a gente pretende convidar uma pessoa vinculada aos movimentos sociais, que fará uma palestra, que fará uma apresentação sobre essa questão da educação indígena e sobre essa riqueza, sobre essa presença milenar dessas nações indígenas aqui em nossa mesorregião. Essa corresponde a Paulo Afonso, Bahia, a Sergipe, do lado de Sergipe, de Alagoas, do lado de Alagoas, e de Pernambuco, do lado de Pernambuco. Nós vamos ter o prazer
convidar essa pessoa que está sendo convidada, ainda não tem o nome, mas eu só posso registrar o nome junto do grupo, a MTP é do nosso partido. A partir do momento que eu confirmar com essa pessoa a sua presença aqui como convidada para essa pessoa definir, essa pessoa mostrar para nós o papel da educação indígena, companheiro Oswaldinho. Pronto, vamos, enquanto o Sandro Correia chega, a professora Walter Lissa, que levantou a mão aí, professora. Você, professora Walter Lícia, ligue o seu microfone aí. Não, foi... Tá com problema no microfone ainda, viu, professora? Sim, já foi isso, Oswaldino, foi do Face. A transmissão, mas você já explicou. Ok. Obrigado. Nós vamos corrigir essa do Face, pegando essa gravação aqui, né, e postando amanhã, né, isso para os companheiros, faz um cardzinho explicando, né, isso ao público. Faz parte, né, isso desse processo aí, enquanto a gente se estrutura melhor com esse mundo remoto aí. Professor Carlos Queiroz. Professor Carlos Queiroz está por aí? Então, pronto. Deixa eu fazer aqui a minha introdução. Depois, no final, a gente tem Sandro Gomes, né, sei lá da região do Mucururé. E tem a professora Ana também, se ela quer fazer, né, isso, a apresentação. Fica depois da explanação da professora Magnólia. Olhe bem, eu reservei aí um espaçozinho para falar um pouco da educação do jovem adulto, tomando aí como base o Centro de Educação Estadual de Educação Magalhães Neto, que foi incorporado ao Colégio Central em 2019. Esse centro, ele foi bastante polêmico, essa incorporação aqui na Bahia, aqui no estado, na cidade de Salvador, porque era o único centro de educação, né, de jovens e adultos aqui dentro de Salvador. E ele tinha quase 40 anos, né, de um trabalho espetacular, né, onde dificilmente se encontra uma instituição, um órgão, onde não tem alguém que tenha passado aqui em Salvador, pelo centro, e aqui no estado também, né, tanto a nível de profissionais de educação, profissionais no mundo aí do trabalho, do polo, e tudo. E o Centro de Educação Magalhães Neto, ele abriu essas portas. E eu me lembro quando eu cheguei no Centro de Educação Magalhães Neto, que ele funcionava ali na Barroquinha, na saída da Barroquinha, naquele prédio da antiga Embasa, e ele precisava da ajuda da Polícia Militar do Estado, da Polícia Militar do Estado, para organizar as matrículas. Olha que coisa. E aí, e por que lá na década de 2000, precisava da Polícia Militar para organizar a matrícula, né, que era semestral? Porque ele foi um centro que ele foi concebido justamente para atender os trabalhadores. A localização ali na Avenida 7, né, no coração, né, comercial da cidade, onde estão os trabalhadores. As modalidades que facilitava e facilita a vida dos trabalhadores. O centro funcionava com os 3 turnos, né? Então, o trabalhador, ele chegava para fazer sua matrícula, e ele tinha a opção de ele ver o turno que ele estava disponível para frequentar a escola. Então, se ele trabalhava à noite, né, ele tinha lá o vespertino ou o matutino, né, para ele fazer sua construção. Outro elemento que é fundamental na educação de jovem adulto é a questão, né, do livro, do material pedagógico. Esse material pedagógico, ele não pode ser reproduzido o modelo do ensino regular para o adulto, né? Porque ele infantiliza, né, isso, o adulto. Então, o material ele tem que ser adequado, né? E aí o Ministério da Educação ele disponibiliza esse material. Às vezes, a cultura nossa, né, do professor novato, tal, ele foi
a formação dele foi para trabalhar no ensino regular, aí ele chega na educação de jovem adulto e ele reproduz esse material. Isso não é bom, ele provoca evasão, dificuldade para o aluno, porque não vai absorver. Outra questão importante, né, na educação de jovem adulto é o acesso à escola, certo? A escola ela tem que ser acessível. Não adianta você fazer uma educação de jovem adulto e deixar ele distante do trabalho dele, né? Isso aí, distante da família. Ele não vai conseguir, né, acessar em tempo, né, no tempo necessário para ele chegar no seu horário, né, isso de fazer o seu exercício. Então, as parcerias também, é importante na educação de jovem adulto, estas parcerias. Né? A educação de jovem adulto não pode ficar limitado ali só às 4 paredes nesse da escola. O CEA tem vários parceiros, né, aqui em Salvador, e que no interior também pode fazer as parcerias. Aqui os parceiros eram o Teatro Castro Alves, o Teatro Sesc, o Palacete das Artes, as universidades, a UNEB, a Federal. Então, tinha uma atividade desses alunos que eles eram feitos todos esses espaços. Né? O aluno ele tinha essas opções. Né? E aí a gente recorre um pouco àquela fala de Freire, né? Deixa eu tentar resgatar aqui a Freire, quando ele diz que a educação ela não é limitada só o ambiente, né, fechado ali, né, isso da escola, né? Ele tem uma fala aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui, a de Freire, muito importante, sobre essa questão aí isso da educação, isso de jovens e adultos. Então, o que é que a gente sugere para as escolas onde tem esse problema da educação de jovem e adulto? Né? Por que também aqui a gente inicia esse debate com a educação de jovem e adulto? Porque todas as modalidades de educação, todas elas são carentes de assistência, né, da sociedade, né, isso do governo, né, do Estado, é carente. Agora, de jovem adulto, quando tem um problema, né, de orçamento, um problema de fonte de financiamento, o primeiro corte é a educação de jovens adultos. Né? Isso pode observar em todos os municípios, não é só aqui em Salvador. Né? O primeiro corte, logo, então, é a educação de jovens adultos. E aí a pergunta fica para os agentes políticos, como é que vai se implementar um projeto, né, trabalhista, um projeto de inserção dos jovens, né, no mundo do trabalho, do adulto no mundo do trabalho. Na sociedade hoje, né, que se chama a sociedade, né, isso do conhecimento, se não tem, né, se não tem a educação, o acesso desse jovem à questão, né, isso da escola, aí fica difícil acreditar isso aí. E aí, a gente para reflexão também, essa coisa dos pessoal que fica dando pitaco na área de educação, a gente sempre conversa isso aí. Os pitaqueiros. O que são os pitaqueiros na área de educação? São pessoas que não entendem nada de escola, nem de educação. Alguns nem gostam de escola. Alguns, quando vê uma escola, passa pelo outro da rua, com medo, né, de alguém convidar para ele entrar, né, isso na escola para estudar, alguma coisa. Mas ele dá palpite na educação. Na família existe isso também. O pai que quer que o filho estude, que ele seja doutor, que ele seja isso, que ele seja aquilo, mas ele não vai na escola. Aí fica difícil também dele convencer o jovem, né, o filho que está fora da escola, mas ele não tem a educação de jovem adulto. Então, é a atitude. E no mundo político, isso aí nem se fala, né? Isso no mundo político, chega um ano desse, como é um ano eleitoral, todo mundo é especialista em educação. Todos são especialistas em educação. Né? Mas quando a gente vai ver o discurso, vai ver a prática do indivíduo, né, a credibilidade dele. Olha a educação. Eu sou do interior, né, isso, e quem vê muito isso aí. Às vezes, um lado constrói um prédio bonitão, um prédio de primeira. E aí faz aquela festa, né, aqueles encontros, né, chama uma banda boa para tocar e diz, pronto, a educação aqui do nosso município agora vai bombar. Né? Mas é só os prédios. Né?
O prédio bonito é bom, a estética é bom, mas cadê os professores, né, capacitados e motivados? Cadê os equipamentos? Cadê o investimento na internet? Aí, quando é no próximo a eleição, 4 anos depois, ou 2 anos, as mesmas figuras, ou até o do outro lado diz, agora nós vamos botar para quebrar agora. Aí, quando você vê o projeto deles, olha o projeto, vai derrubar o prédio, ou desalugar o prédio que o outro lado fez, e vai pegar aquele orçamento. Então, essa questão aí é uma piada, né? É uma gozação, não é isso? É uma coisa até, como se diz, cruel com a população. E não tem jeito. E para a gente enfrentar isso aí e resolver, a gente tem que fazer nesses pequenos debates, né, como nós estamos fazendo aqui, né? E aos pouquinhos, né, envolvendo a sociedade, né, sua família, né, os professores, que é para a gente ali acolá, né, assim, ir formatando, né, ir discutindo e formatando, né, os projetos, né, de educação. É importante que no ano desse identifique a comunidade, vai identificando as pessoas que de fato gosta, que se identifica com a escola, né, com a educação, né, que como professor que gosta da sua profissão, como diretor, como gestores. E aí, essas pessoas, algumas delas aí, prestigiar essas pessoas aí para ir para a representação do legislativo. Não é fácil, porque as pessoas, mas vai ter que gastar dinheiro, vai ter que, né, na educação tem essa coisa aí né, do capital e tal. Mas ali, acolá, você vê municípios que conseguem fazer isso. Né? Aqui na Bahia mesmo tem Licínio, né, de Almeida, né, que é o primeiro IDEB, né, da Bahia. Quem está por dentro aí vê. E é uma cidade pequena, né, uma cidade que não tem nem 20 mil habitantes, e consegue dar seu recado. Ali, acolá, a gente vê. Mas é pontual, isso não é uma regra. O ideal é ter isso como regra. A seriedade na condução, né, isso da escola, da educação, né? E aí tem alguns estados que conseguem já estar colocando como regra. Aí a gente dá aí o exemplo, né, de Ciro Gomes, o exemplo de Ceará, né, que vem fazendo um trabalho, mas há décadas. Não é mágica. Quando você vê o trabalho lá, já tem mais de 30 anos fazendo esse trabalho aí na área de educação. É nesse sentido que a gente aqui no MTPE quer fazer essas provocações, identificando ali, acolá, identificando professores na educação indígena, na educação especial, na educação profissional, tá certo? E aí vai identificando e fazendo esse debate, essa socialização. Eu estou trazendo a experiência aqui do Centro de Educação de Jovens. Ele cumpriu essa missão, mas também, por falta de participação da sociedade, ele foi incorporado já numa outra escola, mas numa escola que e ali é o seguinte, ele deixa o centro, ele deixa de atuar com prioridade na andragogia, né, assim, que é a vertente que trabalha, a andragogia é a vertente que trabalha a educação de jovens adultos. Né? Aí ele deixa, e aí coloca, às vezes, junto com o ensino, que chama ensino regular, né, assim, com o jovem, e aí perde, né, a qualidade, né, essa motivação, porque tudo é diferente, né, o material é diferente, o professor tem que ser capacitado para trabalhar em jovem adulto. Não basta só que o professor, não, eu vou pegar jovem adulto para complementar a sua carga horária. Ótimo, né, que venha complementar a carga horária. Mas os gestores, né, a escola, ela tem que estar atento para disponibilizar esse professor, principalmente o novato, a andragogia, né, a vertente de trabalhar jovens e adultos. Porque, senão, ele vai reproduzir o material do infantil até do material do jovem e vai dar problema na educação, que é isso que desmotiva também. É óbvio que não é só isso, né? Tem a questão também, isso aqui, financeira. A bolsa ajuda para manter o jovem, o adulto na escola, ajuda, tá certo? A bolsa ajuda. Mas ele também, isolado, não é a solução. Tá certo? Nós trabalhamos no Ministério do Trabalho, para o jovem trabalhador, né, que dava essas bolsas, e também alguns municípios, alguns estados, e a diferença era pouca dos que a escola, que nessa questão de evasão, de motivação, era muito pouco. Então, é nesse sentido que a gente quer fazer a discussão. E a gente quer trazer para aqui, para o MTPE, os especialistas em educação. Eu não sou especialista em área de educação, eu sou um cidadão, né, que tem uma boa vontade e que acredito desde menino que é esse o caminho, né, essa escola. Os ligados à minha família que tem
uma qualidade melhor de vida, e tem trabalho que esteja dentro do contexto trabalhista, respeitando a lei. É através da educação, porque na educação o aluno vai fazer o concurso, ele vai fazer sua entrevista de trabalho com mais segurança, ele vai para a questão do empreendedorismo, mas ele vai... Não adianta ele ir para o empreendedorismo sem a noção de matemática, a noção de matemática financeira, sem a questão do letramento, sem a questão aí do entendimento de sociedade, porque aí ele vai cair no chamado trabalho análogo, sim, o trabalho escravo. Que é o trabalho análogo, a pessoa trabalha muito, não tem direito a esses trabalhistas. Não tem também direito a trabalhista, porque nem tem direito. É nesse sentido que a educação de jovem adulto ela pode e deve, no Brasil, contribuir para o desenvolvimento. E aí é para qualquer governo, não é só um governo trabalhista, que é o caso nosso, que venha a ganhar aí a linha liberal, sim, a outra linha, isso aí que vem a ganhar, excluído, com a exclusão dos trabalhadores, não vai se gerar essa riqueza. Com os trabalhadores em trabalho análogo, excluído isso do mundo do trabalho, dos meios de produção, o país ele não vai alavancar. Então, é nesse sentido aí que a gente defende e nós colocamos aqui a educação de jovens e de jovem adulto, assim, como esse primeiro debate. Vamos debater todos os segmentos, vamos trazer especialistas para debater, mas iniciamos com os jovens e adultos, porque é o primeiro que na escola sofre esse corte. Quando vem a crise, vem as questões, fecha as turmas de jovem e adulto, fecha a escola, isso de jovens e adultos. E esses jovens, aí eles vão para onde? Aí a geração nem estão na escola e nem no mundo do trabalho. E vão por outros caminhos perigosos, os caminhos que nenhum pai quer, nenhuma família quer, isso que a sociedade não quer. E aí vai para o dinheiro fácil, que é esse mundo aí que está o mundo da violência, o mundo do tráfico, essas coisas. E aí, então, esse problema aí da escola e da educação do jovem adulto não é um problema só de uma escola, é um problema da sociedade. É nesse sentido aí que a gente quer fazer essa provocação. É um problema de todos, porque as pessoas querem andar tranquilo nas ruas, as pessoas querem passear nos parques, a pessoa quer ir na sua fazenda, quer ir do campo, quer ir do interior, quer ir no seu sítio, e aí e fica indignado com a violência. Mas como é que vai se combater violência com um jovem fora da cidadania, fora da escola? É uma contradição, tá vendo? E aí vem o espaço para os fascistas, os nazifascistas, que diz que tem que resolver na base da violência, na base do armamento, na base da bala, na base... Aí vem um discurso velho, antiquado, carcomido, não vai resolver o problema brasileiro, nós brasileiros não vamos resolver o problema da violência descolado da cidadania, tá certo? Sem a gente enfrentar essas muralhas ainda aí que tem aí, dos vestígios do sistema de escravidão. É nesse sentido que o MTPE Bahia, ele quer participar ativamente dessa discussão. A gente não está aqui para dar receita pronta para ninguém, e não temos essa pretensão, de jeito nenhum, de dar receita pronta. A gente está aqui para escutar. E a gente tem muitos talentos, muitas escolas aí, tanto pública como também particular, a gente não... Tá certo? E que pode dar essa contribuição. A gente não tem preconceito contra a escola particular. A gente só entende que a escola pública é onde está o povo, o povão, está aí, e que tem que ser... A escola pública tem que ter um tratamento especial. E aí tem um legado do baiano Anísio Teixeira, que ele teve coragem de enfrentar isso aí. Anísio tinha tudo para ficar na escola particular, porque Anísio ele foi feito na igreja, ele veio da Igreja Católica, onde tinha o ensino que era referência, mas era um ensino pago. Anísio tinha consciência que esse ensino pago não ia resolver o problema do Brasil, isso da educação. Ele sabia que tinha que ser uma escola laica, uma escola boa, para o povo, uma escola da diversidade. Ele tinha consciência. E morreu, ele pagou por isso com sua vida, que foi provado, que aí está aí a suspeita, de que ele foi aniquilado, ele foi eliminado pelo sistema na época, porque ele tinha uma proposta ousada para o povo brasileiro, uma proposta de emancipação do povo brasileiro através da educação. Então, é nesse sentido aí que nós optamos pela educação de jovens e adultos. Então, olhe bem,
O Sandro entrou aí, o Sandro Correia, o nosso presidente do MTPE. Ele entrou agora na... Sandro, você quer agora a sua participação para você dizer aí algumas coisas sobre as ações e atividades do MTPE Bahia, Sandro? Você quer agora ou quer depois da fala de Magnólia, da professora Magnólia? Sandro Correia. Boa tarde. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Estou ouvindo, Sandro. Vai. Eu prefiro falar depois, tá bom? Depois? Boa tarde a todos e todas. Eu estou tendo alguns problemas e aí já falei para o nosso secretário-geral. Espero que todos me compreendam. Como ser humano, a gente tem problemas. Mas eu prefiro falar depois, tá bom? Pronto, então... Pronto, a nossa Obrigado, palestrante, professora Magnólia Queiroz, aí, agora, para a apresentação dela. Magnólia, com você aí, professora Magnólia Queiroz. E aí, deu certo? Nada. Já estou aqui, Oswaldino. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Eu tenho que manter a câmera ligada? É que disse. Um pouquinho, pessoal, né, conhecer você. Uma professora tão elegante e bonita, né? Obrigada. Obrigada, Oswaldino. Vamos então, né? Eu preparei um material rápido para compartilhar aqui com vocês, tá? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, certo? Quando o material estiver partilhado, acionem para mim, por favor. Já apareceu aí para vocês? Já apareceu, sim, Maria. Ah, tá bom, então. Então, vamos lá, né? Então, assim, eu sou a professora Magnólia Queiroz, pode me chamar de Magnólia mesmo. Mais uma vez, é um prazer, né? Saudações a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Oswaldino, pelo convite, né? Pelas pessoas que eu não conheço, muito prazer, né? Pelos amigos que estão aqui presentes e parentes. Ai, meu coração está assim, disparado, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer, na verdade, uma breve reflexão, Oswaldino, porque falar sobre a educação de jovens e adultos, né, no tempo que a gente tem de 20 a 30 minutos, é pouco, vocês sabem disso, você que lidou com a educação de jovens e adultos, você sabe que é um tempo pequeno, mas o que eu vou trazer pode ficar para a provocação, para as demais conversas, os demais diálogos. Então, é um diálogo mesmo que eu vou fazer aqui com vocês, não é uma palestra. Então, eu intitulei Reflexões sobre a educação de jovens e adultos, né? Mas isso pode ser modificado, inclusive eu agradeceria, viu? Estou aqui aberta às construções, né? As possíveis construções que podem surgir em torno disso aqui, tá bom? Falar sobre EJA, gente, é falar sobre luta, né? Então, assim, quem sou eu? Né? Eu sou Magnólia, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estadual de Feira de Santana, UFES. Eu sou especialista em Educação pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e sou mestre em Botânica também pela UFES. Eu tenho 22 anos de experiência na educação básica e 10 anos de experiência no ensino superior. Na educação básica, eu trabalho com o ensino da EJA, com a educação de jovens e adultos, há em torno de 17 anos. Eu não sou especialista em EJA, e tudo que eu vou trazer aqui para a nossa tarde, para a nossa conversa, é resultado, é reflexo das minhas leituras em torno de Paulo Freire, Haddad, Saviani, professor Miguel Arroio, assim como também pelas investigações que eu tenho feito ao longo de 2 editais, porque eu estou na coordenação de núcleo do Programa Institucional de Iniciação à Docência, no curso de Biologia, e eu tenho PIBidianos, né, eu tenho estudantes de iniciação à docência que acompanham turnos de EJA, e nós temos feito algumas investigações nesse sentido, tá? Então, eu não sou especialista em EJA, mas eu tenho uma vivência, né, em torno de 17 anos, na educação de jovens e adultos. Então, assim, mais uma vez, falar de EJA é falar de movimento social, porque a EJA, ela nasce nesse contexto,
certo? Então, só que ela se sustenta, né, a educação de jovens adultos, ela se sustentou de modo independente, com poucas articulações ou vínculos com a educação escolar. E talvez por isso que tenha fragilizado tanto essa modalidade de ensino. Então, assim, é muito importante que a gente pensar que o ganho que a gente teve na vida, na economia, no trabalho, a partir do golpe de 1930, teve também repercussão na educação do campo. Então, foram, em especial, entre 1960 a 1964. E aqui eu quero destacar esses movimentos sociais, né, nesse contexto, em especial quando, na década mesmo de 60, o nosso país tinha em torno de 40% da sua população com mais de 15 anos analfabeta é um número, né, muito grande, doloroso da gente saber isso, e a gente percebeu, a gente encontra na literatura, né, um novo paradigma teórico e pedagógico para a educação de jovens e adultos, que foi, na verdade, proposto, né, pelo nosso patrono da educação brasileira, por Paulo Freire. Então, esses movimentos aqui, o MCP, né, o método Paulo Freire, o movimento de educação de base, o movimento Pé no Chão, também se aprende a ler, foram movimentos que tiveram contribuições muito importantes para a educação de jovens e adultos, porque esses movimentos, eles tinham como base, como instrumento, pensar a educação numa perspectiva de luta política. Então, a educação e a cultura tinham essa perspectiva de mudança, de uma outra forma de pensar. Por que eu destaco aqui a questão do MCP? Porque Paulo Freire não estava sozinho, ele tinha apoio de intelectuais, né, de universitários, também tinha apoio político, que isso é algo que é muito importante, e ele conseguiu, em 45 dias, alfabetizar 300 pessoas, 300 adultos. Esses adultos eram trabalhadores rurais e também trabalhadores da construção civil. E o que chamou a atenção naquele momento, causou inclusive um alvoroço, né, isso se resultou na experiência de Angicos, foi que Paulo Freire, ele fazia a alfabetização dessas pessoas em torno do contexto social, do contexto local, né? Mais uma vez, ele fez da educação base para compreender a sua vida social. Então, muito mais que decodificar uma palavra, né? Era sobretudo importante fazer com que as pessoas se percebessem dentro de um contexto, se percebessem dentro de uma sociedade. Então, acho que aqui todos devem conhecer a música Cidadão, que foi, né, ficou famosa pela voz de Geraldo Azevedo, né, e que ele fala assim, minha gente, me ajude aqui. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem o cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tu tá querendo roubar? Então, na verdade, parafraseando, né, o que aconteceu naquele momento, então, Paulo Freire ensinava, por exemplo, a decodificar, a ler e a escrever a palavra tijolo, mas ele tinha uma intenção naquilo, porque ele sabia que aqueles estudantes, naquele contexto, eram trabalhadores da construção civil. E aí, o que é a palavra tijolo? É para construir uma casa. Você constrói casa e você tem uma casa, né? E nesse sentido, Paulo Freire, ele trazia a consciência de si. E é essa a ideia que a gente precisa ter exatamente para a educação de jovens e adultos. Esse alvoroço foi imenso, né? Mais uma vez ficou conhecido como a experiência de Angicos. Esse movimento, a partir do MCP, houve um contágio muito grande, né, porque os demais estados do Nordeste, eles se contagiaram pelos movimentos sociais, e eu aproveito aqui também para parabenizar o grupo de vocês, né, porque a gente sabe que esses movimentos, eles denunciam desigualdade, eles apontam propostas, e toda a sociedade ganha em torno disso aí. Inclusive, se tornou, né, capa, manchete de vários jornais, aqui é um recorte da Folha de São Paulo, onde fala que o povo aprende a ler, debatendo problemas, tá? Então, assim, a EJA, ela se fortalece com os movimentos sociais, mas ela se consolida a partir da LDB vigente que a gente tem hoje, né, que é a Lei 9394/97, e a partir disso, a EJA, ela se torna, sim, uma política de Estado, né, porque ela vai dar garantias, porque ela vai ser inserida
no ensino fundamental e ensino médio. Além da LDB, nós temos os pareceres 11 de 2000 e 6 de 2010, que normatizam, organizam e dão diretrizes à educação de jovens e adultos. Então, esses 3 documentos têm importância muito grande para fortalecer a educação de jovens e adultos, ok? Mas isso ainda não é o suficiente, porque a gente tem, né, alguns desafios com a questão da EJA. Você trouxe alguns desses desafios e eu quero aqui partilhar com vocês outros. Primeiro que a questão da separação entre a modalidade e a educação regular, né? Isso é um desafio para fortalecer a EJA. A falta de elo entre os programas de alfabetização e pós-alfabetização, a possibilidade de qualificação para o trabalho, a articulação da modalidade com a formação profissional e necessidade de conclusão da educação básica, e o que eu trago aqui de destaque para a gente pensar o dia de hoje, que é a junção, né, que a gente tem de adolescentes, jovens e adultos em um mesmo ambiente. A gente sabe que isso é realmente um empecilho a fazer um trabalho de qualidade como nós gostaríamos, porque são pessoas, aqui é um público diferente, né, com momentos de vidas diferentes, né, a faixa etária também influencia nesse sentido, mas a gente lida ainda com esse desafio. São muitos trabalhos, né, de investigação que trazem essas reflexões, né, e na busca, na tentativa de trazer algo que isso possa ser sanado, ok? E aqui eu trago um gráfico que ele não está muito nítido, né, mas eu não quero ficar presa nos números dele, tá, que se refere ao número de matrículas na educação de jovens e adultos, segundo faixa etária e segundo sexo. Esse gráfico, ele está disponível, ele foi retirado do INEP, né, do censo de 2019, e aqui eu quero pensar junto com vocês, o que é que a gente tem? A gente tem um número de matrículas que é maior para o público masculino, para estudantes que têm menos de 20 anos, tá? E a gente pode inferir o seguinte, que o retorno para o público masculino, ele acontece mais cedo, né, que para o público feminino. O que poderia estar por trás dessa situação? Por que as mulheres, elas demoram tanto de retornar à escola, né, para concluir o seu ensino, né, para concluir os seus estudos? Provavelmente por conta, segundo os estudos, inclusive alguns artigos trazem, eu me debrucei em um de Santa Catarina, mostra que muitas mulheres, elas se envolvem com casamento, elas têm filhos, elas cuidam de algum parente na família, e que isso é um impedimento, né, para que esse retorno aconteça com menos de 20 anos, e a gente pode entender isso aqui como uma questão do patriarcado mesmo, né, que não é interessante, na verdade, em nenhum momento para a sociedade, mas que isso pode ser uma inferência. Ao passo que a idade aumenta, a gente pode perceber que o número de matrículas vai reduzindo, certo? Porém, o de matrículas de mulheres tem aumentado, e que pode estar relacionado com os filhos cresceram, né? Pode ser um indicativo, e à medida que isso aqui vai avançando, a partir dos 30 anos, né, até os 60 anos ou mais, a gente tem exatamente o número de matrículas de mulheres maior que o número de matrículas de homens, né? E, assim, é um ganho muito positivo ter mulheres no ensino da educação de jovens e adultos participando das discussões, dos movimentos. Daqui a pouco eu retorno para esse gráfico. Diversos autores falam que a marca da educação de jovens e adultos é a heterogeneidade, né? Por quê? Inclusive, até aqui um pedaço de pedaços, na verdade, né, de autores que falam que os estudantes da EJA têm história, têm cor, têm trajetórias socioétnico-raciais, são pessoas do campo, da periferia, quilombolas, são sujeitos privados de liberdade, e a gente acrescenta hoje, né, os sujeitos LGBTQI+. Então, é um público que tem uma heterogeneidade muito grande, e esses jovens, eles apresentam histórias que dialogam entre si, né, ou histórias muito particulares. Muitos foram excluídos da própria escola por questões raciais ou questões de gênero, né?
a questão da marginalização, da opressão, mais uma vez a questão da exclusão, muito presente nesse público, tá? E aqui, voltando para a questão do gráfico, o que tem me chamado muito a atenção é o que eu vivencio, é o que eu tenho vivenciado nos últimos 4 anos que eu estou aqui em Alagoinhas. Aqui é uma média, né? Mas aqui em Alagoinhas, é uma média do Brasil, mas aqui em Alagoinhas, em especial, na escola que eu trabalho, que é o CETEP, talvez nós tivéssemos valores bem, né, bem diferentes. Estava até comentando aqui com os meninos ontem, eu estive em 2 turmas, uma turma 17 mulheres, nenhum homem, e na outra turma 12 mulheres e 1 homem, né? E isso tem se repetido sempre ao longo dos anos que eu estou aqui na educação de jovens e adultos, eu trabalho com o PROEJA no CETEP, e, nossa, fazer discussões, né, no campo feminino, no campo da mulher, é um desafio muito grande, né? É algo que faz com que a gente precisa também estar atento a todas essas questões. Por quê? Porque muitas narrativas, elas se apresentam, elas são muito iguais, tá? Deixa eu voltar aqui a apresentação, que eu cliquei em alguma coisa. Pronto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse sentido, e que eu acho que é, assim, bem interessante, é que muitas dessas mulheres, elas são líderes em suas comunidades, e elas acabam contagiando, porque a gente compreende, a gente entende que conhecimento é empoderamento. E cada vez que uma mulher, né, ela se empodera, ela passa a ser inspiradora de outras e outras mulheres. Então, ao passo que essas mulheres se inspiram entre si, elas também acabam inspirando a nós professores, né, a nós professoras, vamos dizer assim, de um modo geral, tá? E ter a maioria de estudantes mulheres na educação de jovens e adultos cria um lugar de fala para esse público, né? Então, são exemplos, são experiências, são vozes compartilhadas, são vozes ouvidas, e muitas dessas vozes, esses conhecimentos que acontecem na educação de jovens e adultos, eles não ficam apenas no espaço da escola, vão para o espaço doméstico e também vão para o espaço profissional. E o contágio disso é muito grande, é muito intenso. Por que eu quero chamar a atenção para essa questão do público feminino? Primeiro, porque nós estamos aproximando do Dia Internacional, né, que a gente comemora a Dia Internacional das Mulheres. Walter Lícia, vamos conversar depois sobre, tá? E porque a gente está nesse movimento também, né, de empoderamento feminino, de empoderamento das mulheres. Essa é uma temática que tem uma importância muito grande no espaço escolar, na educação de jovens e adultos, né? Aqui em Alagoinhas nós temos 2 vereadoras que são mulheres que inspiram em prol das causas das mulheres, ok? E aí, mais uma vez, essa heterogeneidade nesse público é, assim, algo que realmente encanta, inclusive tem sido, mais uma vez, discussões nas universidades, inclusive no próprio PIBID, e para além das questões de gênero que eu trouxe, bem assim rápido, homem e mulher, a gente não pode esquecer de falar das questões raciais, que são muito importantes nesse contexto. Então, assim, quando a gente trabalha, por exemplo, um conteúdo da biologia, a gente precisa fazer a relação, né, dentro daquilo que a gente tem encontrado hoje na sociedade, que são as discussões em pauta. Então, eu entendo que nós, professores da educação básica, da educação de jovens e adultos, precisamos nos nutrir desses conhecimentos, porque são conhecimentos relativamente recentes na sociedade e que, em algumas situações, não estão presentes em discussões na universidade, mas estão presentes na escola, e escola é espaço de conversa, é espaço de discussão. Oswaldino e os demais, nós temos diversos desafios, e esses desafios eles estão relacionados com a nossa formação, com a formação de professores. Um componente ou 2 componentes, eles não serão nunca suficientes para nós tratarmos de todas as questões que são necessárias para lidarmos com o público da EJA, mas é isso que a gente ainda encontra no currículo das licenciaturas, né? Ainda que eles passam por reformulações, a gente tem um componente, no máximo 2,
tá? E quando a gente chega na escola, que a gente se depara com esse público, tem uma dificuldade muito grande, porque a gente não consegue compreender a trajetória desses educandos, o tempo de cada um, a faixa etária com suas especificidades, a motivação e também a diversidade dos educandos. Normalmente a gente aprende lidando, mas o ideal seria a gente ter uma formação específica, né, mais detalhada, em torno do que seria a educação de jovens e adultos. Deixa eu voltar aqui. Quero fazer assim, agradecimentos mais que especiais, muito mais que especiais a você, né, a vocês que me convidaram, e a duas pessoas que têm me incentivado, que talvez nem saibam disso, mas me incentivaram ao longo de suas vidas, que são os meus pais, né? Então, a minha mãe foi a pessoa que me incentivou indiretamente a ser professora. Me lembro, assim, rabiscar, fazer o meu desenho, fazer as minhas escritas naquelas mini enciclopédias, né? Pessoal que tem minha idade sabe o que é que eu estou falando. Então, eu rabisquei muito, escrevi muito o meu mundo ali, e em nenhum momento eu fui oprimida por isso, né? Ela sempre deixou esse espaço muito tranquilo para a gente. Então, obrigada, mãe, sei que você está aqui, né? Por esse incentivo meio que indireto, e ao meu pai, né? Que foi também o meu grande incentivador de pensar a questão dos movimentos sociais. Eu trabalhei no polo petroquímico de Camaçari, e eu me recordo das conversas, dos momentos que ele participou das greves, e o quanto isso foi importante também para a minha formação. Meus pais não têm formação acadêmica, mas são pessoas que têm assim, um conhecimento muito amplo da vida e souberam direcionar isso conosco muitíssimo bem. Não posso também deixar de agradecer a todas as mulheres, né, que fazem das suas vidas e colocam em seus livros as melhores experiências para a gente compreender o mundo mais feminino, que é o mundo hoje da EJA. Quem trabalha em educação de adultos sabe o que é que eu estou falando, e você lidar com um público de 17 mulheres e nenhum homem, nossa, gente, é algo muito diferente, tá? Em especial aqui, ó, Lélia Gonzalez, que ajudou a fundar o PT, fez parte do PDT, né? E é uma pessoa que tem um conhecimento, né? Não está mais aqui no momento, mas assim, tem um conhecimento muito grande e pode colaborar muito com as nossas leituras e reflexões. A minha filha também me direciona nesse sentido. Inclusive, eu coloquei aqui o link, né, do grupo que ela participa, que é de empoderamento também feminino, que é o Girl Up Fraternité, tá? Pensar na formação de professores é pensar na vida de pessoas. O público de EJA é um público fragilizado, mas é um público que não quer ser fragilizado sempre. É um grupo que, se for estimulado, eles vão conseguir, sim, entender a sua função social na sociedade. Portanto, não deixemos também, né, de fazer as leituras de Paulo Freire, para que a gente possa não só libertar os nossos alunos, mas libertar também das amarras da sociedade. É isso, obrigada. Obrigado, professora Magnólia. Tá certo? Foi uma belíssima exposição. Vamos corrigir essa coisa aí que não deu certo no Facebook, o sinal deu um problema aqui no sinal da internet, mas aí a gente vai fazer uma edição legal e disponibilizar depois no Facebook e no nosso canal lá, não é isso que eu tenho no YouTube. Aí eu peço desculpa aí ao Oswaldino Vieira, bote lá que está no YouTube, muitas gravações nossas do Movimento Nacional, né, do MTPE, né, e temas educacionais. E agora o professor Sandro Correia, aí, nosso presidente do MTPE Bahia. Cadê Sandro Correia? Sandro, está por aí, companheiro Sandro? Liga aí a câmera, Sandro. Sandro Correia. Pronto, se Sandro, ele está com problema lá de internet, né? Isso aí não é nada de surpresa, né? Isso aí vamos ver se a gente resolve aí com 5G, né? Alguma coisa aí que vai tá tendo essa nova construção aí, né, do mundo aí das tecnologias. Vamos ver se resolve isso, principalmente para a população, né, para o povão. Então estamos completando quase, né, os 60 minutos da nossa videoconferência, e aí vamos aos momentos finais. Aí eu vou passar a palavra aí, professor Carlos Queiroz, que ainda não se manifestou, está aí aberta a palavra. Sandro Gomes, professor Sandro Gomes está aí? Professor Sandro Gomes? Professor Sandro Gomes?
Pronto, então pronto. O professor Sandro Gomes deve ter dado uma saidinha aí. Professor Elton, para as considerações finais, Elton, para a gente encerrar, né? Sempre que já deu uma hora. Elton. Ligue sua Boa câmera. tarde, companheiros e companheiras. Parabéns aos colegas pela fala de vocês. Eu, honestamente, eu me sinto lisonjeado em fazer parte desse grupo. Aprendo muito com vocês. Espero aprender muito mais ainda. Agradecer ao professor Oswaldino pelo convite, pedir desculpas. Falei a ele qual foi o motivo que eu estive ausente esses dias aí, mas graças a Deus as coisas estão voltando à normalidade. E agora, no mês de maio, nossa conversa tivemos hoje pela manhã, vamos estar debatendo com a professora Jaime Sankofa, que é historiadora. Ela tem um livro lançado chamado Impacto Negro. Nós vamos discutir um pouco sobre retrocesso no processo da educação pública e alienação política, também visando a questão já do debate para as eleições para esse ano. Porque a gente vê muita gente dizendo que não gosta de política, mas essas pessoas muitas vezes não entendem a importância da política e que a mesma faz parte da nossa vida, do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. E a importância de estar afiliado a um partido político, preferencialmente aqueles que lutam por educação, pelo trabalhador de uma forma geral. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns a todos pela fala. Fico extremamente feliz e lisonjeado com tudo que ouvi na tarde de hoje. Ok, eu tenho aí professor Perivaldo, né, lá de Baixa Grande, se quiser se manifestar nas considerações finais, está aí, está franqueada aí a palavra. Quem mais? Tem Selene Mota, né, Rosângela Anjos, né, Maria Auxiliadora. Passe nossas considerações finais. 1 minuto aí para considerações finais. Pronto, então tem aqui Eufrásio Oliveira, tá certo? Então, pronto. Então, se ninguém mais quer se manifestar, completou, não foi os nossos 60 minutos. Walter Lícia quer se manifestar ainda, Val? Professora Walter Lícia. Então, pronto. Então, para a gente fechar nosso horário, para não cansar. Então, vamos disponibilizar essa nossa videoconferência e disponibilizar lá no nosso canal, do YouTube. E tem um documento que está sendo elaborado pelo MTPE Bahia de sugestões para órgãos de educação, né? Isso tanto na esfera pública, né? Municipal, aí, estadual, federal, o Poder Legislativo. Vamos encaminhar para a ALBA aqui, vamos encaminhar aqui para a Câmara de Salvador, vamos encaminhar para o Conselho Estadual de Educação, para a Secretaria de Educação. Esse documento já está em discussão e disponibilizado no MTPE Bahia. Aí depois nós vamos, no final, colocar aí um relator, alguém para, né, fazer a correção certinha ortográfica, essas coisas aí, botar o logo, né, isso da Bahia, né, e se disponibilizar para todos esses órgãos, inclusive órgãos do terceiro setor, que trabalha a educação de jovens adultos, órgão, né, a iniciativa privada que tem essa preocupação também, tá certo? Aí não vai deixar ninguém de fora dessa discussão. Então, se mais ninguém quer, né, fazer uso da palavra, Eloy, pronto. Então, para finalizar aí, o nosso Eloy, o nosso secretário-geral do Movimento Nacional, e também representando aqui a professora Maria Amélia, Eloy. Então, você faz o fechamento aí, né, isso da nossa videoconferência. Agradeço muito a vocês aí pelo convite, poder participar em nome do Movimento Nacional, e colocou a professora Magnólia 2 temas que eu acho que são importantíssimos, Oswaldino. Isto é Bahia. Quem é o que Isto é Bahia que aparece aqui? É você. Muito bom que você coloca, é isso mesmo. E, veja bem, colocou para nós, a Magnólia, que não basta apenas saber ler e escrever, mas fazer uso social e político desse conhecimento de vida. Essa é a regra do MTPE Nacional. Nós precisamos levar o conhecimento ao povo. E isto tem que ser transformado em algo de fácil leitura, de fácil escrita, e saber
que o problema dos programas de alfabetização e pós-graduação, alfabetização, são severos no país. Não pela EJA, mas hoje pela pandemia. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Nós temos dois hiatos agora. 2 hiatos, né, Oswaldino? Um que é essa questão da EJA, e a outra que surgiu, que não é nada diferente no processo de alfabetização e aquela pós-alfabetização, até terminar o ensino fundamental e o médio, que são esses 2 anos de furo aí, talvez mais meio ano, 2 anos e meio, 3, em que nós não tivemos oportunidade, em nenhum momento, do professor ser preparado para isso em termos de tecnologia, de informação, e até mesmo de uma nova abordagem não foi discutida no plano nacional, nem no Conselho Nacional de Educação, nem no Ministério. Nós estamos fazendo a primeira discussão sobre isso. Colocou muito bem a Magnólia a situação. É isso mesmo. Então, é isto que vale para o movimento e para o trabalhismo. É chegar nas comunidades e eles começarem a enxergar isso que nós estamos discutindo hoje. No momento que as pessoas, as mulheres hoje que se constituem a maioria do eleitorado brasileiro, começarem a se dar conta disto, e por que é mais importante as mulheres? Porque, na verdade, as mulheres é que são responsáveis pela educação dos filhos. Queira ou não, são elas as responsáveis. E constituem-se na maioria do colégio eleitoral. Então, nós temos que atingir esse público e prestigiar as mulheres nas ações que elas estão fazendo. Então, o movimento tem essa inclinação de realmente transformar todo esse processo de letramento, de conhecimento, em uso social e político. Social é o modo de vida. Por que o pobre no Brasil está vivendo tão mal? Dorme mal, é transportado de forma errada, tem um meio ambiente onde reside, com perdão da palavra, que é uma porcaria. As casas são uma humilhação. Da 8ª, 10ª, 12ª economia, já fomos à 6ª, estamos no 13º lugar. Como se explica isto? E entre os 100 maiores ricos do mundo, 10 são brasileiros. O que está de errado nisso aí? Isso tem que ser começar a discutir, tem que botar dentro da escola isso aí. Tem que colocar dentro da universidade, já está, mas tem que colocar dentro da escola. É ali que nós temos que discutir. E esse é o nosso propósito. Eu agradeço a vocês pelo convite que me fizeram e creio, Oswaldo, que o espírito foi bem atendido no dia de hoje. Olhe, o que nos coloca a professora Magnólia nesses 2 pontos são perfeitos. Então, esse foi o primeiro. E o outro, ela botou que a falta do elo entre o programa de alfabetização e pós-alfabetização, olha, isso nós temos que prestar muita atenção. Porque esses jovens que estão aí dos 16 aos 30 anos perderam uma parte da vida nesse sentido e vão se tornar uma massa de trabalho não qualificada e de baixo valor no mercado. Isso satisfaz esse capitalismo brasileiro? Sim. E lembra bem, Oswaldinho, o nazismo e o fascismo foram sustentados pelos capitalistas. Eles sustentaram estes. As grandes empresas que vendem hoje no mundo, na área química, na área do agronegócio, todas elas deram apoio a Mussolini e deram apoio ao nosso amigo Hitler. Aí está um problema. Quem é que sustentou essa gente? Esse capitalismo também no Brasil não está arraigado. São essas diferenças que nós temos. É isso que nós temos que combater. Sobre o fascismo nazismo isso não se discute nem se dialoga, se combate. Se combate, se derruba. Se derruba, porque isso é perverso. Assim como essa elite brasileira, que é perversa, assim como esse colonialismo no Brasil que existe, que é colonialista, é perverso, porque eles tomaram conta, num Congresso Nacional, por um erro do Golbery, de botar a maioria deles de votação na Câmara, e é isso que acontece hoje aí. É isso que nós temos aí. Essa é a consciência que tem que se ter. Agradeço vocês muito. O Sandro entrou ali, agradeço também, Sandro, por a gente estar participando com vocês na Bahia. Fico um dia feliz para mim. Muito obrigado, um grande abraço a vocês e às senhoras um grande beijo. Pronto. E lá atrás da Walterlice tem uma Sandro, parte... a gente está encerrando. Você ainda quer fazer algumas palavras? Vamos deixar o Sandro falar. Algumas palavras, porque é importante dar algumas palavras, principalmente comemorar e saudar a professora Magnólia pela sua explanação e
saudar todas as pessoas que estão participando, professor Eloy, professora Walterlícia, professor Oswaldino, pelo esforço que ele tem feito, e principalmente saudar toda a nossa direção do movimento trabalhista pela educação, pela nossa posse, pelo lançamento da cartilha com o PDT Axé, pelo próprio processo da coragem de eu ter colocado a pré-candidatura ao Senado nesse momento, em que nós temos uma crise, inclusive dentro dos partidos, para que a gente consiga discutir, pelo menos, o caminho concreto da democracia. Essas são as palavras que eu gostaria de colocar e me desculpar pelo atraso, pelas questões aqui de conexões, mas, inclusive, agradecer a todos os amigos e amigas e que a luta, segundo o professor Eloy realmente colocou, a luta contra o capitalismo é a luta principalmente do ser humano contra a selvageria, contra a idade contra a pré-história, esse período das cavernas, em que o capitalismo ele insiste em manter. Nós precisamos lutar pela civilização e, como dizia nosso professor Darcy Ribeiro, pela civilização brasileira. Obrigado, obrigado e uma boa tarde a todos, principalmente saudar a professora Maria Amélia, nossa presidente nacional. Um abraço a todos e todas. Pronto, forte abraço a todos aí, até o nosso próximo encontro aí.